Aparecendo na minha tela. Está gravando. Boa noite a todos vocês. Bom, começando esse dia de operações um tanto quanto decepcionado, tá? Essas nossas operações de hoje, eu começo nesse formato aqui, ó. Ao DNZD, igual o Ricardo falou, e alguém falou aí no grupo, no WhatsApp, não executou a ordem, tá? 0,24, estava aqui o lote, sell limit, tá aí a ordem ainda pendente, e não executou a ordem. Eu quero mostrar para vocês qual foi o tanto que faltou para executar essa ordem. Se nós olhar aqui, parece piada isso aqui. Isso aqui está com cara de ser piada. A máxima desse candle foi em 1.09547. 1.09547, tá? Foi a máxima desse candle. E a ordem estava em 1.0955. Ou seja, faltou exatamente 3 pontos. Não foi 3 pips, certo? Faltou 3 pontos. 0,3 pips para executar, ou 3 pontos, para abrir a ordem no AUDNZD. E depois disso o mercado caiu, veio a favor. Inclusive, no ponto onde ele já chegou hoje, que é a mínima do dia, já é exatamente a situação para colocar o stop loss no 0 a 0, né? E assim eliminar completamente o risco dessa operação, ok? Bastante complicado isso, porque 3 pontos. Isso aqui não foi tipo 30 pips, nada, foi 3 pontos, tá? O mercado caiu 50 e poucos pips, suficiente para puxar o stop loss para o 0 a 0. Então, estou retirando essa ordem do AUDNZD, porque o mercado já andou. Não faz sentido manter a ordem presente, tá? Vou retirar aqui agora da conta real. Só um pouquinho que eu já respondo as perguntas de vocês. E baseado nisso, nessa situação de hoje, como tem acontecido com outras situações, né? Então, eu decidi tomar alguma atitude com relação a isso. Finalmente, acho que já tem dados suficientes para isso, tá? Outra situação... O SDJPY. O mercado, esse aqui não voltou, tá? E já deu uma queda. O cenário ainda é um cenário de queda, diferente do AUDNZD, onde já teria executado a ordem. Aqui não foi o caso, tá? Então, basicamente, vou manter por enquanto. Beleza? E agora eu quero já começar esse vídeo falando dessa alteração que eu vou fazer em termos práticos do posicionamento da ordem, porque isso tem acontecido algumas vezes e, lógico, que não é a situação mais interessante do mundo. Quando você vê o mercado vir a seu favor, faz uma análise certinha, totalmente coerente, né, dentro daquilo que se espera, e o mercado não pega a sua ordem por 3 pontos. Isso tem acontecido, já aconteceu algumas vezes, e hoje, para mim, eu acho que foi a situação mais absurda de todas até o momento, acho que foi hoje. Qual é a mudança que eu vou implementar? Bom, espero que todos entendam, né, o que eu vou explicar. Basicamente, vamos apagar isso aqui, depois eu coloco de novo. Como que eu tenho feito hoje? Hoje eu pego o candle gatilho, né, que é o pin bar ou estilingue, e coloco a ordem pendente nos 50%, certo? Que eventualmente aconteceu algumas vezes já, de que o mercado não executa a ordem, tá? A partir de agora, a mudança que eu vou fazer é a seguinte: não vai ser um número exato mais. Eu vou considerar o espaço entre o 38,2 e os 50% da FIBO como sendo a minha zona de entrada. Então, já não é mais exatamente o número 50%.
ok? Não é mais 50%, e sim o espaço entre o 38,2. Como que eu vou saber, ou que critério eu vou usar para determinar meu preço de entrada? Primeira coisa, número redondo, ok? O que isso significa? Isso significa, em termos práticos, que a minha ordem ela sempre deve estar antes do número redondo, e ela deve acontecer entre o 38,2% e 50% da fibra. Essa zona amarela. Esse é o espaço onde deve acontecer a ordem, ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês, então. Então, em termos práticos, essa mudança começa a valer a partir de hoje. A ordem ela não vai ser mais colocada no 50%, ela vai ser colocada em algum preço entre o 38% e 50% da Fibonacci. Qual é o critério de entrada que eu vou utilizar? Número redondo. No caso aqui, especificamente, né, a ordem, o preço eu coloquei em 1,0955. Qual que é o número redondo imediatamente antes do 55? É 1,0950. Tá? E eu vou colocar a ordem 5 pips antes do número redondo, só que a ordem tem que estar entre o 38,2. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o número redondo exatamente estava aqui em 1,0950. Tá? Esse é o número redondo. 1,0950. Número redondo. A minha ordem deve estar 5 pips antes do número redondo. Então, vai dar aqui 1,0945. Só que o número redondo 1,0945, ele está antes do 38,2. Estaria mais ou menos por aqui. Onde eu vou colocar minha ordem pendente, então? Vou colocar no 38,2. Tá? Mesmo que isso não represente, por exemplo, um pip antes do número redondo. Então, basicamente, o objetivo é que a minha entrada ainda não vai ser a mercado, tá? Imediatamente no ponto de fechamento, ela vai ser entre o 38 e o 50. Certo? Se não tiver nenhum número redondo aqui, né? Se não tiver nenhum número redondo, eu vou colocar lá 50%. É o limite da minha ordem, se não tiver nenhum número redondo. Se existir um número redondo entre o espaço, eu vou ver qual é esse número redondo e vou subtrair 5 pips desse número redondo. Então, nesse caso, imaginemos, por exemplo, que esse número redondo estivesse por aqui, ó. Calculo 5 pips antes, coloco a ordem pendente nesse ponto. Ok? Por que não colocar no meio da região simplesmente? Porque vai ter situações onde, por exemplo, o número redondo está acima dos 50%. Né? E o número redondo funciona de uma forma espetacularmente bonita em termos de day trade e também no longo prazo. Então, o número redondo que termina em 50 ou que termina em 00, né, são números importantes e que o mercado respeita. Então, ao invés de fazer isso, eu prefiro encontrar um número que esteja mais próximo possível, porque a melhor relação risco-recompensa dentro da estratégia é na entrada no 50%, porque eu vou ter uma relação aí de 3,5 até 3,8 para 1. Se eu colocar de forma que intermediária, eu posso até adicionar um número na FIBO, né, e colocar, mas geralmente eu particularmente prefiro essa zona e dentro dessa análise, tá? Então são vários critérios para identificar qual que é a minha nova zona de entrada entre o 38% e 50%. Qualquer preço entre esses números aqui está dentro da estratégia. Para afinar isso, eu vou ver se existe algum número redondo entre esses níveis. Se existir algum número redondo, eu vou colocar a entrada 5 pips antes do número redondo, desde que não seja abaixo do 38. Se o número redondo estiver abaixo do 38, eu vou colocar exatamente no 38. Ok? Se o número redondo estiver acima dos 50%, lá longe, eu vou colocar nos 50%. Basicamente priorizando isso, buscando um pouco mais de flexibilidade e adaptar à situação do mercado. Certo? Para quem chegou agora um pouquinho atrasado, não se preocupe, vocês vão poder ver de novo essa explicação da entrada
ao longo da nossa aula inteira de hoje. Bom, vamos ver o que está acontecendo, então, no gráfico. Euro-USD, lateralização total. Não quero nem saber desse negócio. Está congestionado, eu estou fora. Não me interessa. GBP-USD, começa a mostrar a entrada de força compradora, acúmulo de força compradora aqui nesse ponto, pode sinalizar a entrada e começo de uma tendência de alta no gráfico diário. Tá? O gráfico semanal bateu no ponto de suporte, e aqui pode sinalizar compra, e eu quero ver isso em possível tendência de alta. O SDJPY, coloquei ordem pendente, esse aqui não voltou nem no 23, então praticamente considero que ele não retraiu, né? É possível que ele volte, vou manter a ordem por enquanto, depois qualquer alteração eu aviso vocês. O SDCAD tocou no ponto de suporte, hoje fez um candle de indecisão, que é esse spinning top, estou fora. AUDUSD, sinal bastante legal para possível venda, tá? O problema principal é que é uma zona de suporte. E eu não vou vender contra um suporte desse na cara do gol. Não, senhor, muito obrigado. Prefiro aguardar uma inversão da tendência de queda para alta e a partir daí sinalizar a compra. Mas do jeito que está aqui, eu não posso vender contra o suporte do jeito que está, né? Ainda mais com falso rompimento e sombras para o lado de baixo. Então, prefiro ficar fora. NZDSD rompeu o ponto de suporte. Está bem legal. Podemos pensar em possível venda? Sim, podemos. O que eu vou esperar é que o mercado toque aqui, talvez, nesse ponto, né? Fez um rompimento, agora talvez voltar, fazer aqui um pin-barzinho para uma entrada de venda no NZDUSD. E isso é o que me interessa ao longo dos próximos dias, por enquanto ainda não. O SDCHF, seguindo a mesma situação de correlação com o Euro-USD, está totalmente lateralizado, né? Bem congestionado, eu estou fora. AUDECAD. Podemos pensar em possível venda no AUDECAD? Podemos. Tá? Essa é a resposta simples. Mas quando eu olho para cá, eu prefiro aguardar talvez mais uma espetada um pouco mais contundente aí nesse ponto de resistência. Aqui foi suporte, entrou força vendedora. Eu acho que essa retração está muito pequena para pensar em possível venda imediatamente. Acho que a gente estaria se adiantando demais ao mercado. Tá? Então, o que eu espero a partir desse ponto aí? Eu espero que talvez esse candle, né, não sabemos. Aqui. Espero que talvez esse candle, se ele fizesse esse formato... Nossa, que feio. Se ele fizesse algo mais ou menos nesse sentido, né, já estaria bem melhor. Um falso rompimento, uma entrada um pouco mais forte nas médias, para sinalizar a venda para amanhã. Por enquanto, não. AUDCHF, congestionado, lateralizado e complicado. Né? Esse aqui é um tipo de mercado complicado que eu não gosto. Tá? Temos aqui uma zona mais ou menos de resistência e o mercado está em expansão. Isso é um mercado mais perigoso que eu particularmente considero. É quando o mercado está em situação de expansão. E ele vai estopando para os dois lados. O cara compra achando que vai subir, aí toma stop, vende, acha que vai cair, compra achando que vai subir, toma stop e por aí vai. Tá? E essa expansão ela pode tomar várias formas, né? Desde uma situação lateral e o mercado vai fazendo isso aqui, ó. Então vai expandindo para baixo, mantendo o nível lá em cima. Ou o contrário, né? Uma zona de suporte horizontal e o mercado vai expandindo para cima. Bem complicado, tá? E eu tô fora. Lateralização, muita sombra para todos os lados. O DJPY. Deixa eu dar uma olhada nesse cara aqui. Pois é. Duas situações. Mercado congestionado nos últimos, sei lá, 10, 15 dias. E na cara do suporte. Dentro de uma congestão maior. É interessante pensar em negociar esse cara? Não. Tô fora. O DNZD, já comentei com vocês, da mudança. Faltou 3 pontos para executar a ordem. E às vezes dá vontade de dar uma voadora
monitor aqui, mas não dá para fazer isso, né? Então a gente acaba não fazendo nada, porque também o monitor não tem culpa disso aí. E essa adaptação, eu já vinha pensando nessa adaptação há alguns dias, né? Mas os dados que eu tenho até o momento, me mostrava que a situação eventualmente não seria tão interessante, tá? Mas em uma situação de mercado com uma certa escassez de oportunidades, como é o caso que está acontecendo agora, e aconteceu essa oportunidade de forma muito bonita, bem estabelecida, praticamente nós não podemos desperdiçar ou permitir que isso aconteça por causa de 3 pontos, ok? Então, por isso, daí a alteração na estratégia. Eu vou manter os números, é lógico, a análise dos números e dos dados daqui para frente, né? Para ver em que se altera os resultados. CAD CHF, velocidade predominante de queda, ok. Retração fraca, ok. E aqui temos congestão. Se nós olharmos isso aqui no gráfico de 1 hora, vai estar até bonitinho de ver. Olha aí. Movimento de alta, congestionamento. Tá? O que eu quero aqui? Eu quero encontrar aqui no CAD CHF exatamente a mesma coisa que eu encontrei no NZD CAD, que foi uma operação que eu mostrei para vocês aqui, ó, congestionamento, a espetada para o lado de cima, falso rompimento e um padrão de entrada. E isso pode ser que é o que está a caminho no CAD-CHF. Tá? Ele está em uma zona potencial de resistência e o que eu quero ver é exatamente isso. O acúmulo de sombras, candle diminuindo. Se ele der uma espetadinha para o lado de cima que fizer um candle bonitinho, igual ele fez lá no NZD-CAD, é o que eu quero, né, para negociar a favor dessa velocidade predominante. Tá? Por enquanto, está bem congestionado. CAD JPY, dá uma olhada nesse trem. Indecisão, 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 indecisão. Nada. Se nós olharmos no gráfico de 1 hora, vamos ver a famosa bandeira. Né? Isso aqui é um padrão de continuação no gráfico de 1 hora. Mastro da bandeira e aqui a lateralização bastante clara. Tá? O que, em termos práticos, significa menor oportunidade. Pode dar compra ou pode dar venda. A compra me deixaria um pouco de cabelo em pé pelo fato de que a velocidade aqui é de queda, né? E pelo fato de que aqui também tivemos velocidade de queda. Entrar comprado agora vai bater de cara nessa resistência. E isso não interessa. Ao longo dos próximos dias, possibilidade de acompanhar, de ver, né, alguma formação aí que nos indique entrada de força vendedora, especialmente no falso rompimento desse candle, é o que eu quero. CHF-JPY, tivemos ontem um padrão aqui, que eu não entrei por causa que ele não estava na máxima. O candle de hoje foi pequeno, dentro de uma série de candles de congestão. Estou fora. EURALD. Bom, quando eu olho para o EURALD, para esse candle de hoje, a primeira coisa que eu penso aqui é indecisão. Isso aqui pode ser sinal de uma continuação do movimento de alta que começou aqui. Tá? Mas existe um movimento mais importante que é esse de queda que está aqui atrás e que não foi inutilizado. E esse ponto que aqui atrás foi uma zona de suporte e que aqui já virou resistência. Não vou comprar contra resistência. Tá? Esperar os próximos dias para ver se me sinaliza alguma venda. Por enquanto não. No gráfico semanal isso está em possível formação. Acúmulo, o aumento de sombras para o lado de cima. Dependendo do formato como fechar, isso pode dar origem a uma tendência de queda no gráfico diário. EuroCAD continua vendido pelo canal de análises, o take profit está um pouco aqui para baixo. O candle de hoje foi mingau de água misturado com nada. Né? Olha aí, indecisão, apesar que hoje também nem conta, porque é feriado nos Estados Unidos e não dá nem para esperar que o mercado se movimente grande coisa. Né? Não fico nem surpreso nesse sentido. Tá? Mas, fora, indecisão.
Euro CHF, indecisão total, absoluta, nada. Euro GBP. Pois é, comentei com vocês aqui da possibilidade, né, da venda. Eu fechei a operação antes e depois me arrependi um pouco, tá, de ter fechado a operação. Não foi uma operação do canal de análise, porque esse candle aconteceu na sexta-feira e isso aqui aconteceu na segunda. E a respeito disso, ao longo dos próximos dias, eu vou ter uma resposta definitiva, mas eu já defini, já pensei o formato que eu quero fazer as operações de sexta-feira. Tá? Ao longo do final de semana, eu faço a gravação do candle de sexta-feira para que a gente possa... E aí eu mando para vocês a gravação, né, do que eu estou verificando, encontrando no mercado em termos de oportunidade para a segunda-feira de ordem pendente e tudo mais, tá? Esse formato fica bem legal, cada um assiste como quiser. E sexta-feira não quero estar aqui ao vivo com vocês, certo? Gosto de vocês, mas, tipo, na sexta-feira à noite, não. Então, eu prefiro fazer o vídeo, que eu acho que é mais tranquilo. Euro JPY, candle de hoje, mostra o quê? Suco de água misturado com vento, né? Tem nada aí. Decisão. Euro NZD, indecisão também, tá? Foi um falso rompimento da zona de resistência, possível entrada de força vendedora. O que não me agrada, de fato, é a velocidade predominante no gráfico diário, que o mercado bateu nesse ponto de suporte, e também essa velocidade de alta que ele fez aqui, certo? Então, tô fora. Amanhã talvez o mercado movimente um pouco mais. Meu Deus. GRPLD, famoso padrão espinha de peixe. Vou desenhar para vocês aqui a espinha de peixe. Ó, imagine um peixe assim meio, tá com a coluna meio tortinha. Sombra para cima e para baixo faz os espinhos do peixe. Tá? É o que nós temos aqui acontecendo no GPLD. O que isso significa? Isso significa esse desenho assim, ó, peixinho. Aí você desenha o peixinho assim, faz nem sei como chama esse trem aqui. Vocês entenderam o conceito? Quando você olhar para um trem desse aqui, você saiba uma coisa: o mercado não está andando. É isso que interessa. Tá, os desenhos meio idiota aí serve para isso, para exemplificar uma ideia. O mercado não está andando. Sombra para todos os lados, estou fora. Qual seria o cenário ideal para uma negociação aqui? Um falso rompimento bem expressivo do lado de cima e um fechamento no formato de um estilingue ou de um pin bar para sinalizar uma venda na continuação. Enquanto isso não acontecer, o peixinho está aí e eu estou fora. GBPK de indecisão também, vários, 1, 2, 3, 4, 5 candles presos dentro do candle mãe. Qual que é o candle mãe presente aqui no GBPK? Vamos desenhar. Vou colocar aqui uma setinha. É esse aqui. Por que esse aí é o candle mãe? Por causa que nenhum candle conseguiu, pelo menos até o momento, ultrapassar ou fechar do lado oposto da máxima ou da mínima desse candle. Certo? Indecisão, 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 porque está preso dentro e nada. Estou fora também. GBP-CHF continua preso dentro desse ponto de suporte e esse ponto de resistência. Sobe, desce, sem sair do lugar. Velocidade de queda bem interessante. Começou agora a fazer um ponto de suporte. Talvez vai subir, mas ainda não temos nada claro nesse sentido. GBP-JPY, indecisão, indecisão e indecisão. Temos um candle mãe aqui também. Podemos desenhar como sendo esse candle aqui principal de força. Falso rompimento lá de cima, falso rompimento, preso dentro, todos os candles presos dentro desse negócio aqui, ó. Lateralização, tá? Pode ser que dê rompimento para cima? É claro que pode. Com certeza tem essa possibilidade, tá? Dentro de um cenário maior, no gráfico semanal, temos essa possibilidade. Mas também temos aqui bastante indecisão. Sombra, 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 sombra e sombra.
Então, basicamente, o cenário no gráfico semanal também é de indecisão. Eu estou fora. GBP-CAD. Sim, é uma possibilidade de continuação do movimento de queda. Inclusive, isso pode gerar oportunidades no day trade. Está falando em termos de ideias? Nossa, até o gráfico de meia hora, olha isso. Aqui hoje também não dá para ter como base, né? Mas é possível que sim, tá? Até no gráfico de uma hora, um ponto de suporte, se romper para day trade, de repente o rompimento dessa zona de suporte aqui pode ser interessante para pensar em uma continuação do movimento de queda, já que o candle mãe, aqui nesse caso, é um candle de rejeição de força compradora. Então, o breakout para baixo não seria melhor? A pergunta era referente ao candle mãe no GBP-CAD. O GBP-CAD, o candle mãe é esse. Um rompimento para o lado de baixo do candle mãe. Isso, candle mãe. Entendi. Sim, esse aqui. Fazendo referência, inclusive, ao GPJPY, que aqui aparece no gráfico semanal. Entendi. Sim, também. Principalmente esse, né? Porque nenhum dos outros conseguiu. Mas aqui, eu particularmente, de uma forma macro, geral, seria esse sim. Tá? Mas de uma forma um pouco mais afinada, eu diria que é esse candle aqui. Se romper para cá, ele ainda vai ter que romper, mas basicamente ele vai ter que... O que significa essa sombra? Essa sombra significa rejeição de força vendedora. O mercado subiu e caiu. Da mesma forma que isso aqui. Mas se o mercado romper aqui, ele já conseguiu romper toda essa zona. Tá? Entendi a sua pergunta, agora entendi. GBPJPY, é isso que eu vejo, boa chance de alta. Tá? Se nós olharmos no gráfico diário, vamos identificar que esse fundo é mais alto do que esse, já indicando possível entrada de força compradora, e se o mercado fizer rompimento dessa máxima, pode sinalizar a entrada de força compradora e continuação do movimento de alta. Por enquanto, ainda não fez isso, né? GBP-NZD, não temos nada, o preço não está no ponto de resistência, o ponto de resistência está ali em cima, ainda não chegou. Ontem fechou o dia no formato de um estilingue, né, que eu particularmente identifiquei como não negociável, por não estar na máxima. Tô fora. NZD-CAD, bela venda que deu aqui, caiu bastante, chegou no ponto de suporte e deu uma segurada, deu uma freada. Aqui, novamente, hoje em decisão, e nem dá para tomar como base, porque a economia norte-americana é fechada, né? NZD-CHF, vontade de vender esse cara. Só que eu acho que essa retração está pequena. Ele fez essa parede, ou essa velocidade de queda, e agora fez uma retração pequena. Essa retração é curta se comparada com todo esse movimento de queda. Tá? Então eu vou esperar, talvez, que o mercado volte um pouco mais, e aqui no meio, entre as médias, talvez, ele me faça um formato de um pimbarzinho para pensar em venda. Por enquanto, ainda não. Confluência de fatores mais importante, mais interessante aqui, primeiro nível é esse, foi rompido, né? Um segundo nível, esse aqui, zona de suporte, e aqui já seria uma boa oportunidade. E um terceiro nível, que eu acho que já desconfigura um pouco, seria aqui, tá? Mas aí já desconfiguraria, porque seria uma retração muito grande. Então, meu ponto ideal para uma possível venda, eu considero como sendo esse. E NZD-JPY, lateralização total, sem direção nenhuma. 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, mercado fechado nos Estados Unidos, e os Estados Unidos parou, o mercado meio que para junto, né? Pessoal, tem uma notícia para vocês, é o seguinte, ontem, especificamente, eu fiz toda aquela análise, né, das operações que foram realizadas no mês de junho, e o bonitão aqui esqueceu de apertar o botão para gravar a sessão, tá? Vacilo meu. Então, não tem gravação da sessão de ontem por causa disso. E
É claro que não, isso não vai ficar desse jeito, tá? Eu vou gravar novamente a mesma análise que eu fiz ontem e mando para vocês depois no WhatsApp a gravação da análise dos resultados do mês de junho, stops, takes, enfim. Inclusive, posso fazer um pouco mais detalhada, que eu acho que é importante. Tá? De qualquer forma, é isso. Alguém tem alguma pergunta, dúvida, comentário? Alguém está posicionado em alguma operação? Manda, Ricardo. Referente ao spread e às ordens limitadas. Você não quer falar, Ricardo? Ativa o microfone aí. É melhor, né? Melhor. Não, é referente à pergunta até do que foi feita no WhatsApp, sabe? Quando a Hum. gente coloca a ordem limitada, né? Isso já inclui o preço do spread, né? É mais essa dúvida. Sim? Eu acredito que sim, né? No caso de buy limit, né? Aqui no caso, por exemplo, se você for colocar um buy limit, vai ter que ser uma ordem abaixo do preço, tá? O preço está aqui e o buy limit é abaixo. O mercado caiu, bateu e comprou. Se você apertar aí F8 na sua plataforma, você vai e vem aqui em comum, você vem aqui, ó, mostrar linha ASCII, preço de venda para comprar, tá? Deixa eu fazer isso aqui num gráfico menos poluído, que isso aqui tá meio bagunçado já. Vou colocar um negócio bem bonitinho, e aqui o gráfico de 5 minutos. Muito bem. Vem aqui, primeiramente, vou colocar grade aqui, colocar laranja, colocar esse dourado, e vou mostrar aqui essa. Você pode ver que nós temos duas linhas de preço, certo? Sim, e a diferença A diferença é o spread. é o spread, né? Exatamente. No caso de uma ordem sell limit, como foi o caso do ALDNZD, hoje, a ordem sell limit estava aqui, por exemplo, né? O preço que tem que bater no sell limit é esse preço aqui, ó. É o preço da linha de baixo do sell limit, para executar. Por que não executou? Porque o preço, a linha de cima passou bastante, mas a linha de baixo faltou 3 pontos para bater. Então não executou por causa disso. Certo? E o spread ele é pago duas vezes, né? Sempre conta como a diferença, né? Eu não entendi, como é que é? O spread ele é pago sempre duas vezes, né? Como ele é a diferença, no caso é pago na entrada e pago na saída, né? Sim, sim. Sim. Isso. E uma dúvida assim que eu tinha lá no início, né? 50% do Fibonacci na Active dava o mesmo valor da análise? Do que na X Pro? Porque às vezes tem uma Pode ser que sim, pode ser variaçãozinha, que sabe? não. Isso. Tem a variação, porque como o mercado Forex não é centralizado, pode haver uma diferença no preço entre as corretoras. Geralmente isso aí vai dar uma diferença de 2 pips, às vezes não chega nem a isso. Tá? Então, exatamente o mesmo preço não é. Então, tipo, mas eu faço as análises sempre na FX Pro e eu somente reproduzo na Active, o que não significa uma grande diferença em termos práticos. Mas aí depende. Que preço que você colocou a sua ordem no DNZD? Cara, deixa eu ver o que tá fechando. Eu botei no chat, lá no WhatsApp. E eu acho que ficou uns 12 pipetes, sabe, de diferença. Cadê aqui? 1.0953. 53. É. Entendi. Então foi pelo cabelo da unha mesmo, do pedaço ali da lasca. E se eu não me engano, eu tinha posto
tava 50%, sabe? Do Fibonacci mesmo. Bom, eu não a minha ordem eu já tirei, né? Igual eu falei, mas dentro da estratégia, tá? Já é interessante puxar o stop loss pro 0 a 0 e agora deixar o mercado andar, fazer o que ele tem que fazer. Sim. Próxima pergunta. Não, no caso, é as duas do spread ali. Ah, entendi. Beleza. Até se tu for ver aqui, eu botei, né, os 50% aqui e deu 8, né, no final, daí eu devo ter botado 0, né, mas, enfim. Entendi. Nesse formato, eu vou rever agora, essa minha tarefa, a minha lição de casa, tá? Eu vou rever todas as operações que foram realizadas ao longo dos últimos meses e eu quero ver qual teria sido a diferença financeira para mais ou para menos utilizando essa métrica que eu citei hoje de colocar entre o 38 e 50, né, tendo como referência o número redondo. E aí depois eu trago isso para vocês. E tu acha interessante, tipo, um trading stop imóvel, por exemplo, mantendo sempre o mesmo risco? Porque pelo que eu vejo, normalmente, por exemplo, ele pode dar um spike para baixo, subir e daí depois descer, né? Aí nesse caso, por exemplo, mantendo o mesmo risco, tu teria saído fora, né? Aqui a questão principal é a proporção, né? Então, como se entra em termos de Fibonacci, em termos de porcentagem é a mesma coisa. Mas assim que ele chega na mínima do candle gatilho, eu já puxo para o 0 a 0. Pode ser que sim, né? Acontece às vezes o mercado cai, sei lá, 100 pips, 150 pips, depois volta e te fecha no 0 a 0. Dentro da minha estratégia, da forma como eu negocio, eu não considero isso, tá? É só, tipo, puxo para o 0 a 0 e deixo o mercado andar. Os meus dados que eu tenho são esses. Agora, nada impede você criar uma versão diferente aí, que seria legal se você fizesse um estudo nesse sentido. Sim, sim. Então tá. Entendeu? Sim. Tu sabe o que vai ter no CBT hoje? Hoje vai ser um trader espanhol. Você já recebeu o link da palestra? Eu acho que eu só recebi o e-mail seu. O de ontem e o de hoje, não. Ah, tá. Então, hoje é de um trader espanhol que ele fala de fluxo de ordens, alguma coisa nesse sentido. E aí é legendado o vídeo dele. Não é ao vivo, exatamente ao vivo, né? É legendado. Inclusive, eles falaram para mim se eu podia legendar, mas é um vídeo de 1h40, e eu falei, cara, legendar isso vai ser um trabalho muito grande, mais da conta. E aí eles fizeram uma legenda, acho que através do próprio YouTube lá. No Google tem um negócio que ele já faz a detecção do que foi falado. Às vezes até o auto-translate fica mais ou menos bom. Alguns ajustezinhos só. Entendi. Pessoal, mais alguma pergunta? Ricardo, Celso? Tá tranquilo, né? Bom, Ricardo, para você que pegou tua ordem no AldenZD, tá com um lucrinho, maravilha. Deixa andar. Estou à disposição. Grande abraço para todos vocês, uma boa noite. Fiquem com Deus e até mais.